Com o objetivo de trazermos a visão sistemática e sequencial com que estamos desenvolvendo os assuntos relacionados a este curso, estou rapidamente recapitulando essa formatação que apresentamos antes, no qual o nosso curso está dividido em duas grandes partes, sendo que na primeira parte está voltada para a montagem, a organização, a elaboração e o planejamento. Na verdade, são as etapas voltadas para a preparação. Já na parte número 2, nós temos os aspectos relacionados estritamente à execução, que é a venda, a execução da construção e os passos necessários para fazer o encerramento do ciclo de incorporação. Então, são atividades voltadas para a ação. Então, necessariamente, essa é a sequência e a condução que estamos dando até esse momento, a título de esclarecimento, para entendermos o sequenciamento que estamos tratando. Estamos na fase 2 e nesta aula estamos encerrando a etapa do desenvolvimento. Até o momento, é bom lembrarmos o caminho que estabelecemos até chegar neste ponto, que foi exatamente, nós tratamos do faseamento do processo do projeto arquitetônico, tratamos dos projetos complementares, em seguida abordamos as questões relacionadas ao projeto legal e compatibilização, em seguida nós tratamos da montagem do cronograma executivo, tratamos também do orçamento detalhado e na aula anterior abordamos as questões relacionadas à viabilidade definitiva. E nessa aula de hoje, a última na nossa metodologia, do nosso sequenciamento, da etapa de desenvolvimento, vamos tratar de planejamento de obra e o cronograma de obra. É o que vamos tratar neste exato momento. É bom lembrarmos, necessariamente, já que é a última aula do desenvolvimento, que nessa etapa nós estamos focando, considerando que cada etapa ela tem um enfoque. E o enfoque da etapa de desenvolvimento, aquilo que nós devemos dar mais prioridade e devemos gastar mais tempo, é exatamente em mirar, em gastar tempo agora, em dar forma ao produto e realizar as adaptações para que ele seja executável e legalizado. Ou seja, é toda a etapa necessária para materializar a concepção do projeto, de modo a torná-lo apto juridicamente e executável também, em termos técnicos, para seguir ao passo adiante, que é a legalização e o ordenamento na etapa da estruturação. Então, sobre o planejamento de obra, é importante frisar que é um serviço especializado e deve ser dedicado tempo e recurso para desenvolver e montá-lo, pois não se trata apenas de uma planilha com atividades sequenciais e um orçamento. Lembre-se que apenas as estimativas e previsões não são planejamento, fazem parte dele, mas não são ele. O que é o planejamento em si? Poderíamos dizer que as medidas que serão tomadas e as atividades que viabilizem as soluções, as limitações e dificuldades para executar uma programação agendada, considerando os riscos e as providências para assegurar o recurso apropriado e no nível esperado, tanto para disponibilidade de materiais, quanto para a mão de obra de serviços envolvidos, bem como a escolha de tecnologias e equipamentos, é que representam
com todo esse conjunto, o planejamento de obra. O cronograma nos traz uma visão estática. É a principal ferramenta, inclusive, do planejamento de obra. Mas o planejamento é uma visão dinâmica. E sobre essa visão dinâmica, nessa perspectiva de desenvolver não só o conhecimento, mas também a habilidade e a visão, é que nós vamos trazer justamente este quadro que está aí à frente, para abordarmos isso sobre uma perspectiva, primeiro, ideológica e de comportamento, de posicionamento, que é justamente o termo do jargão engenheirando a obra, ou seja, pensando a obra. A fase de desenvolvimento é justamente para isso, porque quando virar o drive, virar a chave para a fase de execução, acabou-se a abordagem de dar prioridade ao planejamento, já foi feito. Apesar de que o planejamento ele continua sendo feito, mas a ênfase depois vai ser de execução. A hora de pensar em fazer melhor, da maneira mais eficiente, é justamente na fase de desenvolvimento. Por isso, o planejamento de obra deve ser feito nessa etapa, nos quais os projetos são detalhados, são discutidos, são pensados na forma de executar, na maneira para atender às questões, sobretudo técnicas, do objetivo da incorporação imobiliária e atender também à legislação. Então, é nessa etapa em que os projetos são desenvolvidos, o cronograma é desenvolvido, o orçamento é desenvolvido, é que justamente se pensa e desenvolve-se o planejamento de obra. Até porque, para atender as questões relacionadas à viabilidade definitiva, para que ela seja finalizada, é necessário que se tenha concluído o planejamento de obra também a nível executivo. O planejamento de obra não é um cronograma físico e financeiro apenas. É engenheirar, é pensar nas soluções de como o empreendimento será executado, estudando a forma, os recursos, as ferramentas, as tecnologias e metodologias que serão e podem ser empregadas. É um desafio justamente trazer e planejar as tecnologias modernas que podem ser empregadas para trazer mais eficiência, para trazer também e garantir a metodologia correta para atender os normativos. Então, isso tudo faz parte do planejamento de obra. Agora, o planejamento de obra deve ser pensado numa amplitude muito maior, porque engenheirando a obra significa a engenharia sob o ponto de vista não somente técnico, como está aí colocado nesse visor, mas também uma engenharia comercial, uma engenharia econômica, uma engenharia jurídica. É importante frisar que a atribuição principal do planejamento de obra é técnica e diz respeito justamente ao escopo do engenheiro civil. Ele é preparado tecnicamente e habilitado para fazer o planejamento, o cronograma técnico. Então, isso se chama engenharia técnica. E a ênfase deve ser dada justamente a isso. Mas não é somente, uma obra não se faz somente com um planejamento técnico. A obra precisa de recursos. E para ter o recurso, necessariamente também precisa vender. Não adianta você produzir uma coisa se você não vende. Até porque você produz no objetivo empresarial para poder vender. Então, a engenharia comercial, com todo aquele planejamento de marketing, de imobiliárias, que nós veremos, inclusive, a seguir, as partes de vendas, viabilizando as vendas, é que também são fonte de recurso para que a obra seja desenvolvida. Então, existe toda uma engenharia comercial também. Existe também uma engenharia financeira para garantir o nível correto e no tempo que necessita
os recursos necessários para a obra, e não só, tanto os recursos financeiros, materiais, recursos técnicos de mão de obra especializada. Então, necessariamente, a engenharia financeira, tratando em si, no conceito mais amplo do compliance, da controladoria, atendendo ao governo, atendendo a necessidade do cliente, atendendo a necessidade de obra, é que também faz parte do planejamento de obra. A engenharia jurídica, para atender, sobretudo, a própria Lei da Incorporação 4591 de 64, que envolve uma série de instrumentos como elaboração do contrato do cliente, como os contratos com os terreneiros, estabelecendo as parcerias, os contratos com prestadores de serviços, como o memorial de construção, o processo de registro de incorporação, e todos os demais instrumentos jurídicos que visam trazer a segurança jurídica. Isso é a engenharia jurídica. Então, ou seja, o planejamento de obra, ele requer uma amplitude e conceito multidisciplinar. Então, ao você desenvolver e conduzir, estruturar um empreendimento, você deve atinar para fazer uma engenharia técnica, comercial, econômica e jurídica. E, sobretudo, o mais importante, saber concatenar aonde uma complementa a outra e saber compatibilizar harmonicamente cada necessidade dessa ao longo do desenvolvimento do projeto. Então, essa é a visão de quem conduz e estrutura o empreendimento. É a visão do processo como um todo, de ter a visão geral e detalhada, e assim conduzir e planejar sua agenda para que esse planejamento total seja feito. Então, necessariamente, a engenharia técnica é o que nós estamos dando mais ênfase no planejamento de obra, mas ele compreende uma amplitude, um escopo muito maior, que isso tudo faz parte em si do planejamento estratégico do negócio de incorporação. Então, necessariamente, a ênfase nesse momento devemos dar à parte da engenharia técnica, que em si ela começa já no início da fase de desenvolvimento com a contratação dos projetos arquitetônicos complementares. Paralelamente a isso, vai se discutindo o modo de fazer, como fazer, com quanto tempo fazer, dando suporte à elaboração do cronograma executivo e dando suporte à elaboração do orçamento. Então, necessariamente, a engenharia técnica ela está presente praticamente em quase todo o processo de incorporação, mas, sobretudo, na parte de planejamento da obra e na parte da execução da obra. Dando continuidade, então, nesse momento, é bom que tenhamos agora uma visão de que o cronograma ele é estático, como falamos, e o planejamento ele é dinâmico. Ou seja, o cronograma faz parte do planejamento. No entanto, o esqueleto do planejamento precisa ser materializado através de uma estrutura analítica do trabalho, que nada mais é do que o esqueleto que é formado o cronograma, contendo a etapa, subetapa e as atividades para que cada subetapa seja cumprida. E assim tenhamos uma estrutura básica para desenvolver, materializar o que nós chamamos de cronograma de obra, que é a peça principal do planejamento. É importante salientar que a estrutura analítica do trabalho em si representa quase todo o escopo do projeto no que diz respeito ao planejamento de obra. Ela traz em si uma estrutura com todas as etapas, subetapas, atividades e tarefas que devem ser desenvolvidas para que o projeto consiga ter avanço.
E o que é mais interessante é que ela traz condição para que todos os itens em forma de tempo e de recurso consigam ser mensuráveis. E como são mensuráveis, podem ser gerenciados. Então, é uma ferramenta para que seja feito o controle e o monitoramento. Algumas ferramentas podem materializar esse esqueleto na forma de cronograma, de atividades e também de desembolsos, resultando num cronograma físico-financeiro, como nós tratamos nas aulas anteriores, quando você une o cronograma executivo com o orçamento detalhado dentro de uma visão temporal, ou seja, você tem o que nós chamamos de cronograma físico-financeiro, com os percentuais de avanço pré-definidos ao longo da execução prevista, em que você consegue comparar o previsto e o realizado, tanto em termos de tempo, como também em termos de recurso. Algumas dessas ferramentas nós vamos mostrar aqui a título de exemplo, como nós estamos abordando especificamente agora a questão da importância da elaboração da estrutura analítica do trabalho, também conhecida como estrutura analítica do projeto. A princípio, nós temos aqui na tela agora a ferramenta de um cronograma de obra que está elaborada num programa chamado Project, que é uma ferramenta a qual nós podemos estabelecer uma estrutura analítica do trabalho e, a partir dela, atribuir tempo e recurso na execução durante o tempo e pré-definir o avanço de obra de forma sequencial. Nós podemos ver exatamente nessa coluna que eu estou mostrando agora, ela é e representa a estrutura analítica do trabalho. Nelas estão estabelecidas todas as etapas, subetapas, atividades e tarefas. Nós podemos ver nas outras colunas que, a partir dessa estrutura, é atribuído uma data inicial e uma data final. E com isso nós temos a estimativa de duração da atividade. Quando nós combinamos em sequenciamento essas atividades e estabelecemos as relações de dependência entre elas em termos de sequenciamento, e isso é feito aí na ferramenta também do Project, sobretudo, é que nós temos a duração do projeto de forma sequencial, uma atividade após outra, em que uma depende da outra e como se relacionam. E para cada atividade dessa, nós temos aqui do lado também estabelecido qual é o recurso em termos de mão de obra que precisa. E como tal, é base para que a engenharia, para que a controladoria e todas as pessoas envolvidas na gestão da obra consigam fazer o planejamento de recursos e de contratações para que eles estejam disponíveis de forma tempestiva para atender a essa intencionalidade do cronograma. Então, é justamente nesse ponto que nós estamos mostrando a importância de uma estrutura analítica do trabalho bem feita. Nós podemos verificar que de verde estão aqui determinadas o que nós chamamos de etapas. Por exemplo, etapa trabalhos em terra, etapa 2, fundações e infraestrutura, etapa 3, estrutura. Nós podemos ver dentro da etapa de fundações e estrutura duas subetapas, que são instalações do baixo radier e fundações superficiais. Dentro da subetapa fundações superficiais, nós podemos observar a discriminação de atividades que devem ser cumpridas para que essa subetapa consiga ser executada. Por exemplo, fundações superficiais é a subetapa. Quais são as atividades? Forma das vigas para a fundação, armaduras das vigas para a fundação, concreto das vigas em fundação, desforma do radier para a fundação e assim em diante. E dentro dessas atividades ainda podem ser decompostas as tarefas que devem ser feitas para que essa atividade consiga ir. E ao nível dessas tarefas são exatamente a aplicação
das normas e procedimentos das NBR de execução das atividades. O que eu quero dizer, que ficar bem claro a nível aí de patamarização de nosso, digamos assim, conhecimento, utilizando já a linguagem técnica, é que nesse momento nós devemos compreender a importância da estrutura analítica do trabalho, que serve de base de escopo para estabelecer o cronograma e organizar assim o orçamento, compatibilizando os dois para que a gente tenha uma ferramenta de planejamento, que é o cronograma físico-financeiro de obra. Essa mesma visão pode ser trazida para a estrutura que nós vamos entregar como bônus ao final do curso, que é justamente a estrutura analítica do trabalho de todas as etapas, do início até o final, que nós estamos abordando neste curso, para execução, estruturação e condução de um projeto imobiliário e construção. Por exemplo, nós podemos, a título de exemplo pedagógico, colocar aqui: etapa, desenvolvimento dos projetos. Subetapa, planejamento planaltimétrico, topografia do terreno, projeto de patamarização, projeto para execução da terraplanagem. E assim eu posso, nessas subetapas, fazer a abertura e colocar todas as atividades que eu tenho que cumprir. O que eu estou colocando nesse exato momento é que o nível de decomposição vai depender da sua necessidade de controle e de monitoramento para o resultado que você quer alcançar. E assim você decompõe até o nível que você ache necessário para garantir e assegurar que seja cumprido com sua supervisão e gerenciamento. Por exemplo, na subetapa do arquitetônico, nós vimos lá na aula do projeto arquitetônico e seu faseamento. Eu tenho as atividades de estudo preliminar, anteprojeto, pré-executivo e executivo. Eu posso decompor cada uma dessas atividades em tarefas que eu devo desenvolver para que cada etapa dessa seja cumprida. E assim eu abro uma agenda e vou fazendo o meu monitoramento, meu controle, meu gerenciamento para a condução e estruturação para o avanço da incorporação imobiliária. Então, isso aqui são só exemplos para que nós tenhamos em mente justamente a visão da importância de uma estrutura analítica do trabalho, que pode inclusive ser aplicada para qualquer atividade onde você tenha que fazer um planejamento para alcançar um objetivo. Justamente abordando esse ponto, nós trazemos aí a visão dos níveis de decomposição desse planejamento da estrutura analítica do trabalho. É importante frisar que quanto mais você detalha, quanto mais detalhada for a matriz de planejamento, mais intenso e mais tempo deve ser dedicado ao controle, porque você dá visibilidade a uma linha que passa a ser mensurável. E se ela é mensurável, você tem que medir se ela foi executada ou não. Então, esse grau de detalhamento analítico vai depender da sua necessidade para você garantir a informação de que você necessita, para garantir o resultado de que você precisa. A princípio, nós temos aí as questões que eles devem ter a atividade, e é importante frisar que nesse exato ponto, quando você discrimina as etapas, você tem que discriminar todas as etapas, do início até o seu final. Então, você tem que visualizar todo o processo. Você vai organizar uma festa, então você tem que pensar nas etapas, do início até o final. Vai organizar uma construção, então você tem que pensar todas as etapas, do início até o final. Vai organizar uma incorporação, você tem que pensar todas as etapas, do início até o final. Estabelecendo as etapas, aí você pode decompor as subetapas, ou seja, o que é que eu tenho que fazer como visão macro para que cada atividade, para que cada etapa dessa seja cumprida. Então, ao estabelecer a etapa, as subetapas, eu tenho que pensar em discriminar quais são as atividades que eu tenho que fazer para que essas subetapas sejam cumpridas. E assim diante, quais são as tarefas que eu tenho que fazer para que essa atividade alcance êxito ao final. Então, ao você fazer isso, você vai estar fazendo o que nós chamamos de estrutura analítica do trabalho.
que vai servir de base justamente para você desenvolver um cronograma, um orçamento e unindo os dois, você tenha o cronograma físico-financeiro. Nesta estrutura serão atribuídas para cada atividade estimativa de tempo, duração e alocação de custos, pois elas servirão de ferramentas para medir os avanços de obra, porque essa esquematização será a base do cronograma físico-financeiro, como dissemos. Recomenda-se que a estrutura do orçamento e do cronograma tenham a mesma base. Isso é importantíssimo. Recomenda-se que a estrutura do orçamento e do cronograma tenham a mesma base. Não cabe você ter um sistema de informação que lhe dê a informação para você realizar o controle e o monitoramento de uma forma e você gerencie a execução da obra de outro. Isso vai causar uma tremenda confusão na mente de quem precisa controlar e ter acesso à informação. Então, necessariamente, o orçamento tem que ser desenvolvido, as informações devem ser agrupadas no mesmo formato em que será feito o cronograma de obra, ou seja, a estrutura analítica do trabalho, do orçamento e do cronograma devem ser iguais, idênticas, para que pudesse ser feito o que nós chamamos de cronograma físico-financeiro, que é a ferramenta principal para que seja feito o controle e o monitoramento de avanço da obra. Justamente sobre esse ponto é que nós vamos encerrar a aula de hoje tratando dessa visão, porque é sumariamente importante, que é em si uma estratégia gerencial para montar a estrutura do planejamento de obra. Então nós vimos aí do 1 ao 4 exatamente uma visão do processo, da ênfase que nós queremos dar e que se fixe a título de conhecimento, de habilidade, de visão, para fazer a estruturação e condução de empreendimentos de construção. O ponto número 1 é a estrutura do orçamento. A estrutura analítica para organizar e acumular a quantificação e valores e gastos previstos e realizados do orçamento. Ou seja, eu tenho que ter uma mesma base. Lembra aquele processo que nós colocamos de como montar um orçamento? Justamente se aplica nesse ponto. Você atribui um formato de estrutura do orçamento em que você acumula as informações do previsto e vai acumulando a informação do realizado para que você possa comparar previsto com realizado. E assim você possa fazer o gerenciamento. Quando você traz isso justamente para o ponto 2, em que nós temos a visão da estrutura do cronograma, mas sob a mesma base do orçamento, ou seja, nós temos uma estrutura analítica para organizar o sequenciamento e medir a evolução do prazo de execução do projeto, tanto o prazo previsto quanto o realizado. Quando você tem isso sob a mesma base, você é capaz de fazer um gerenciamento eficiente. Você vai ter a informação que a obra estando a 30% de execução naquele momento, em determinado item que deveria ser previsto alcançar 35%, se alcançou 30%. E para alcançar esses 30%, estava previsto que fosse gasto 100 e foi gasto 120. Então aí está a ineficiência do recurso, ou verificar o que foi que teve para que sejam tomadas as medidas corretivas. Porque a ineficiência pode ter sido tanto de orçamento quanto de execução. Tem que se investigar. Isso faz parte do que nós chamamos de gerenciamento. Mas só é possível quando nós temos justamente o cronograma físico-financeiro para possibilitar fazer isso com eficiência, esse controle e monitoramento, visando passo a passo, vez a vez, alcançar o resultado final. O resultado ele não é alcançado no final. Ele é garantido durante a execução. Então, você ter o orçamento na mesma base do cronograma é um pré-requisito para que seja feito de forma eficiente uma estratégia gerencial para que seja realizado o controle e monitoramento de obra.
Justamente quando nós temos esses dois sobre a mesma base, nós fazemos o que nós chamamos de itemização. Definimos as etapas, subetapas, atividades e tarefas, se necessário, em alguns casos, em forma de orçamento de cronograma, em que atribuímos esse formato, ingressando com esse esqueleto dentro do sistema de informação. Isso é itemização. E a partir disso, todos os lançamentos são feitos e acumulados dessa forma, no que nos permite uma visão de comparar previsto e realizado em termos de orçamento de valores, como também de prazo, prazo previsto e prazo realizado. Isso são formas de controle. A forma de controle é o cronograma físico-financeiro e a ferramenta dentro do sistema. Essa forma sendo utilizada é o monitoramento, que é altamente eficiente quando nós temos essa sistemática implantada. Ou seja, no monitoramento nós fazemos a avaliação do cronograma físico-financeiro, fazemos a análise de valor agregado, que nós veremos na parte de monitoramento lá de obra, na parte de execução. Nós temos as lições aprendidas e a coisa mais importante, nós temos as decisões preventivas e as visões corretivas, em tempo ainda, de corrigir a rota para que o resultado, nesse exato momento, seja garantido lá no final. Ou seja, para onde eu estou indo, de que forma eu estou indo, eu consigo me avaliar, eu consigo medir, tomar decisões com clareza, sob uma base sólida de gerenciamento. Justamente quando nós atendemos dessa forma. Então, necessariamente, essas são as questões que nós vimos sobre planejamento e cronograma de obra, no qual o cronograma faz parte do planejamento. E dentro do cronograma, nós temos o que nós chamamos de estrutura analítica do trabalho, em que nós estabelecemos nele o grau de decomposição entre etapas, subetapas, atividades e tarefas, de modo que isso possa ser mensurável, gerenciável, que possa ser estabelecido uma forma de controle e que, através dessa forma de controle, seja possível fazer o monitoramento para alcançar o resultado. Então, esse é o resumo da aula de hoje. E assim nós encerramos uma grande etapa, que é a etapa 2 de desenvolvimento. E na próxima aula, entraremos nas questões relacionadas ao ciclo da estruturação, que é a parte de regularização e ordenamento do ciclo imobiliário. Então pense, passo por passo, aula por aula, é que nós vamos compreendendo e montando nossa habilidade e nossa visão. Então, até a próxima aula.